teve um caso que foi muito bom, que foi dessa menina que ela ficou, ela ia lá, pegava o ônibus todo dia no mesmo horário, e todos os dias ela ficava no sol, ela não ficava na minha sombra, não olhava pra mim, não conversava comigo, não me perguntava nada, e no último dia, provavelmente ela leu em algum lugar que seria o último dia, no último dia, não, na verdade no dia 29, ela me levou um cactus de presente, assim. Quer dizer, ela estava percebendo aquilo, mas ela, por timidez talvez, assim, não quis estabelecer uma relação, né? Mas ela estava intensamente envolvida com a coisa, a ponto dela plantar um cacto. E assim, pra mim é a síntese que ela fez. Me deu um cacto, falou assim, meu pai que plantou e tal. Pra mim foi um dos presentes mais, assim, foi um poema, porque é exatamente essa coisa do cacto ser uma planta que nasce da aridez e do sol escaldante, e que é lá que ele sobrevive, sabe? Isso é muito lindo, assim, muito lindo. Foi uma das coisas mais emocionantes. Mas tinha isso, essa coisa com o sol mesmo, assim, que as pessoas às vezes rejeitavam. Porque entrar na sombra era compactuar com aquilo. É firmar um contrato com alguém, né? Que é assim, eu te vejo aqui, eu te aceito aqui e eu estou em relação com você. E isso muitas vezes é o que a gente mais tem medo de fazer na cidade, né? Que é olhar no olho de alguém que está caminhando, que é demonstrar abertura, né? E eu ali era a pura abertura, eu estava ali, disponível. Então, isso é muito legal, assim, ver de como que as pessoas como que elas negociam com você, assim, como que elas aceitam se relacionar com você. Tinha gente que me perguntava, muita gente que me perguntava o que eu estava fazendo. Eu falava que estava trabalhando, a pessoa não aceitava, ficava revoltada, falando que aquilo não é trabalho, ou então falando que eu devo ganhar, que só sendo milionário mesmo para ter um trabalho desse. Aí teve um cara que era segurança, que ele falou assim, quanto tempo você fica aí? Aí eu falei, eu fico 1 hora. Ele falou, nossa, eu fico 12 horas em pé no meu trabalho, mas nem por R$1 milhão eu fico 1 hora fazendo isso que você está fazendo. O que mais me provocou foi pensar nisso, assim, tudo que a gente vive, toda a realidade que a gente chama de sociedade, que está em volta da gente, a casa, foi construída em cima de uma organização de distribuição de trabalho. Distribuir trabalho significa distribuir tempo, distribuir sensibilidade, distribuir dinheiro, distribuir acesso, distribuir informação, distribuir tudo mais. E aí, a gente pensa nessa coisa assim, quanto que custa, qual é o valor do trabalho, sabe? O que a pessoa produz, transforma no mundo, quanto que custa isso para ela? Quer dizer, quanto que custa isso de suor, de exercício intelectual, quer dizer, qual que é o valor? Quer dizer, qual que é o valor do que eu estava fazendo ali? Eu estava só fazendo sombra mesmo? Ou eu estava fazendo arte? Ou eu estava fazendo uma outra coisa? Óbvio que não tem uma resposta, mas assim, quanto que custa isso? Quanto que custa esse tempo? Essa 1 hora, quanto que custa? E isso era o que as pessoas mais, assim, ingenuamente, obviamente, mas assim, isso pauta a nossa leitura de mundo o tempo todo, porque a gente foi habituado a ler o mundo a partir de uma avaliação tempo-custo. Então, isso é muito doido, gente, isso é muito radical, sabe? Porque tudo mesmo, se eu parar pra pensar, tudo é configurado por isso. Aí eu fiquei pensando assim, nesses trabalhos, que são trabalhos assim, que são trabalhos humanos e que são tipo assim, tem uma catraca no ônibus e tem um ser humano que passou a vida inteira ali sentado olhando aquela catraca, que é o trocador. Quer dizer, o trabalho dele talvez seja totalmente desnecessário. Talvez. Talvez não, mas assim, ele é uma engrenagem ali dentro, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, nossa, essas pessoas que têm esse trabalho invisível, sabe? O cara que varre a cidade. Ele é uma coisa, sabe? O porteiro que abre a porta e fecha a porta. Quer dizer, ele ali se iguala à porta, igual eu me igualava a uma árvore ou a uma sombra, sabe? Quer dizer, eu poderia ser dispensável, eu poderia encaixar uma sombra ali, ou a prefeitura poderia construir um toldo. Mas não, tem um ser humano que, pela nossa distribuição, tempo, trabalho, dinheiro,
executa um trabalho que, quer dizer, essa pessoa poderia estar produzindo outras coisas. Agora, quer dizer, a gente vai então ler todo o mundo pelo que a pessoa poderia estar produzindo ou não, quer dizer, o que se produz. Eu não consigo articular isso ainda, eu não entendo isso ainda, mas isso me provoca totalmente, assim, isso é o que me arrepia, que me provoca, assim, sabe? Que é pensar, sabe, aquela pessoa tá todo dia pegando o ônibus ali, ela fica 3, 4 horas para chegar, quer dizer, a vida da pessoa é construída em cima de uma relação de trabalho que ela tem, que é uma relação de sobrevivência, mas agora é exatamente o momento em que eu me perco, que eu realmente não consigo encadear os pensamentos, mas que eu fico pensando é isso, assim, tem gente, eu fiz ali, era absurdo, é uma figura absurda fazer sombra na cidade, mas é a quantidade de gente que tem ocupação absurda, gente, que vive, que a gente convive, sabe? Que a gente trabalha, que gente invisível, que a gente não vê, que, sabe? Isso, essa coisa, isso me interessa demais, quanto que vale aquele instante ali. Para mim, eu tinha um recurso para medir aquilo que era, para mim, valia sentir que eu tinha gerado uma experiência, sentir que eu tinha me transformado e transformado alguém numa relação. Talvez seja um critério das artes performáticas, do teatro. Mas quer dizer, existem trabalhos que são quase que fazer sombra e que são medidos pela produtividade desse trabalho. Você entende? Você pode pensar nisso? Uma menina chegou pra mim, assim, tipo, do pré-adolescente, assim, chegou pra mim e falou assim: ô moço, o que é isso? Isso é solidariedade? Maravilhoso. Hoje eu lembrei de um que era um menino que ele ficou lá um tempão olhando pra mim, assim. Aí, um menino lindo, assim, super bonito, negro, com a pele muito escura, e aí ele ficava olhando pra mim, ficou me olhando assim, durante praticamente 1 hora, e quase na hora de eu descer, ele falou: se eu vier amanhã, eu posso fazer isso que você está fazendo também? Aí eu falei: ah, claro. Aí ele falou: então tá, então amanhã sem falta eu venho. Aí, infelizmente, no dia seguinte, eu falei: eu tô aqui sempre meio-dia. Aí, infelizmente, no dia seguinte, a gente, por ter problemas técnicos, se atrasou 30 minutos, mais ou menos, para chegar lá. Quer dizer, então, em vez de começar meio-dia, a gente começou meio-dia e meio e foi até 1h30. E esse menino nunca mais apareceu, então eu não sei se ele voltou de fato, sabe? Assim, talvez isso tenha se perdido. Teve um dia que eu tava lá num domingo, foi o primeiro domingo que eu tava lá e eu estava muito curioso para saber como que seria nos domingos, né? Porque, quer dizer, domingo não tem tanta gente trabalhando assim e tal, e para minha surpresa tinha muita gente lá no ponto de ônibus, mesmo no domingo. Obviamente não eram as mesmas pessoas que estavam lá nos dias de semana. E aí estava tendo um grupo de rapazes dançando break e tal, e aí lá do outro lado da praça desse grupo veio caminhando um cara com uma bacia de bala na cabeça, quer dizer, uma bacia na cabeça que até então não sabia do que era, e assim de chinelo, meio sujo, assim, com um jeito de morador de rua, um pouco agressivo, assim, do jeito que andava, falando alto com as pessoas, e veio assim, caminhando assim, com um jeito assim no corpo, assim, aí eu fiquei preocupado, porque do jeito que ele veio, assim, desde lá olhando pra mim, eu fiquei com medo dele tentar me provocar ou me desestabilizar na escada e tal, que muita gente fazia isso. E aí ele chegou, aí parou assim, ficou olhando pra mim e falou assim: ah, pode. Aí tirou um pano que tinha em cima da coisa e falou assim: pode pegar a que você quiser, a bala que você quiser. Aí um monte de bala, eu falei: não, obrigado, obrigado. Aí ele falou: não, eu faço questão, você tá me dando sua sombra, eu faço questão de te retribuir com alguma coisa. Aí esse dia eu fiquei muito emocionado, assim. Esse foi a primeira vez foi o primeiro dia que eu me emocionei a ponto, assim, de achar que eu não ia conseguir continuar lá, porque foi no meio do dia, assim, e eu chorei muito, assim. Alugada, essa praça da estação às vezes é alugada pela prefeitura, alugada mesmo, como se fosse um salão de festa, para hospedar eventos de grande porte. Num dos dias que a gente foi fazer essa ação, quando a gente saiu, a gente se deparou com a praça toda murada, gradeada,
e com um palco gigante que estava tendo um evento, um comício, não sei, um evento da Igreja Mundial de Jesus Cristo, não sei, uma igreja evangélica, que eu não me lembro agora o nome, eu tenho registrado isso. E era um evento, tinha catraca para entrar na praça, e a gente chegou lá e falou, não, agora a gente não sabe se a gente pode entrar, fazer, se eles vão permitir. A gente queria muito fazer, era um domingo. Aí a gente descobriu que tinha umas catracas e tal, mas que não era proibido e que não pagava entrada também. Então, depois de muito tempo, a gente se atrasou, assim, porque a gente ficou muito tempo refletindo, a gente também ficou receoso como que a ação ia ser interpretada lá, se ia ser interpretada de uma maneira ofensiva, que não era do nosso interesse também. Quer dizer, não tinha esse discurso em nenhum momento, a intenção de criar um discurso religioso provocar isso pela ação. Até que a gente resolveu simplesmente fazer. Entrou, já tinha umas 7 pessoas mais ou menos nesse dia, já fazendo uma ação comigo. Então entramos com as escadas passando pela roleta. Aí já entrando nesse evento, a gente era abordado por algumas pessoas da organização do evento, entregando pra gente uns caderninhos que vinham com 20 boleto de banco para pagar no valor de R$70, chamados de Vale Milagre. Aí vinha uma pequena oração, o título Vale Milagre, um código de barra, no valor que se você pagasse no Banco do Brasil, no valor de R$70, e na parte de trás você colocava seu nome, seus contatos e o milagre que você queria realizar. Você queria que realizasse. E 20 a cada caderninho. E isso tinha milhares sendo distribuídos para milhares de pessoas que estavam indo naquele evento ali. Aí a gente já recebeu, enfim, aí nos instalamos exatamente nas posições onde a gente ficava sempre. Só que a rua estava fechada, quer dizer, a praça estava totalmente reorganizada, mas a gente ficou nos mesmos lugares. E aí, para nossa surpresa, a gente achou que ia ser censurado ou talvez rejeitado ou interpretado como ofensivamente. Sei lá por quê, mas ficamos com esse receio. Na verdade, o que gerou desconforto e mal-estar no ambiente era que a gente estava com uma placa escrito sombra grátis. E no evento, tudo era cobrado e muito caro. Então tinha uma centena de pessoas alugando banquinhos, vendendo água, vendendo guarda-chuva, porque o evento ia acontecer durante o dia inteiro, de manhã até de noite. Então, ter sol, as pessoas... Então, eles ficaram furiosos com a gente, porque o cara já tinha montado a banca de banquinhos dele lá, de aluguel de banquinhos, o outro vendendo guarda-chuva, e aí de repente 7 pessoas fazendo sombra grátis, e aí um monte de gente se aglomerou para ficar na sombra, porque estava muito sol no dia, então para assistir aos shows na sombra. E aí as pessoas começaram a fazer cara feia pra gente, os vendedores e tal, e aí a gente pensou assim, nossa, que loucura, a gente nunca pensou que o que fosse profanar aquele lugar era o fato de ser gratuito, quer dizer, aquilo é que era pecado, assim, aquilo é que era uma afronta ao evento, era ser grátis, porque ali dentro daquele lugar as relações eles queriam estabelecer ali relações monetárias, sabe, de compra e de troca monetária. E foi muito louco isso, assim, porque a gente não teve problema nenhum a não ser pelos vendedores, quer dizer, a recepção do público foi tranquila. As pessoas se divertiram, fotografaram, sentaram lá, ficaram, mas os vendedores ficaram furiosos com a gente.